Pronto, agora conseguem ver? Vocês podem abrir o áudio e falar, tá bom? Porque eu não consigo visualizar o chat. Estamos sim, professor, estamos ouvindo. Perfeito, muito obrigado. Pois vamos lá. Então, como eu havia dito para vocês, nessa terceira unidade, a gente vai abordar a sociologia do turismo mais diretamente, né? Esse ramo da sociologia geral que vem analisar o turismo como uma atividade que também acaba se tornando social porque ela tem impactos e gera transformações nas diferentes sociedades. Por isso que é importante o turismólogo, o futuro turismólogo, né, fazer esse estudo e ter essa consciência, né, de que a atividade turística, acredito que agora vocês já devem ter uma boa noção disso, que não se resume apenas às viagens, né, ou algo semelhante, mas série de outras dimensões, tais como economia, planejamento, questões ambientais, e aqui no caso a gente faz uma análise tendo como base as relações sociais, certo? Então, vamos ver alguns conceitos e alguns teóricos que vão trazer essas abordagens mais claras, né, essa discussão mais direta a respeito do estudo da sociologia do turismo, ou mesmo do que seja essa sociologia do turismo, certo? Bom, então, para a gente fazer uma conceituação, né, para a gente fazer essa introdução também da sociologia enquanto uma ciência que analisa o turismo, a gente pode dizer que a sociologia do turismo, né, ela faz parte, né, ela é um dos ramos da sociologia geral, e ela busca analisar o comportamento do ser humano durante as viagens. Então, só aqui a gente já observa essa dimensão da sociologia como uma ciência, né, porque a gente tem o comportamento do ser humano, tem essa especificidade da sociologia, quando ela vai analisar as relações sociais, e a gente adiciona que isso deve ser analisado durante as viagens, porque é um elemento da atividade turística, certo? Além disso, ela analisa as relações com as comunidades receptoras, que é outro elemento muito importante para fazer essa análise, e os impactos sociais. A gente coloca isso destacado porque, digamos assim, é como se fosse um produto, né, ou mesmo uma consequência da atividade turística em determinados meios, aliás, em determinados ambientes sociais, contextos sociais, certo? Que são provocados pelo turismo. Desta forma, a sociologia do turismo pretende estudar o turismo em seus aspectos sociais e a sua relação com a sociedade mais geral. Então, a gente já tem essa ideia muito clara, essa percepção muito clara de que o turismo ele não se resume apenas às viagens. Tem uma série, né, de outros elementos importantes para a gente analisar e entender dentro dessa atividade turística, né? E pode-se afirmar também que a sociologia do turismo, né, a sociologia do turismo, cabe o estudo sistemático das relações sociais, outro elemento importante, né, também destacado, e da interação entre indivíduos, né, que uma coisa não pode existir sem a outra, relações sociais, interação entre indivíduos, né, estão ali correlacionadas. E grupos relacionados com a atividade turística, o que inclui seus desdobramentos no que se convencionou denominar de indústria turística. E são justamente esses desdobramentos que esse ramo da sociologia geral se detém em analisar, se detém em estudar. Vou só aceitar que o pessoal que acabou de entrar.
Bom, então aqui a gente tem uma visão conceitual, geral, a respeito da sociologia do turismo, ok? A gente sempre vai ter como base essas ideias aqui centrais para a gente analisar conceitos de diferentes autores. A gente sempre vai ter esses elementos, principalmente esses que a gente tem destacados aqui: impactos sociais, relações sociais e interação entre indivíduos, né? E sempre fazendo essa ligação, essa relação desses elementos com o turismo, né? Não esquecer desse detalhe que é o... Pois bem, e a gente vai ver aqui um pouco do que dizem os teóricos, tá bom? Lembrando, como eu já havia dito a vocês, que essas teorias, né, essas categorizações que eles fazem, vocês Professor, têm nos materiais disponíveis. Pois não? esse slide você colocou no cigarro, colocou? Vocês têm esse material no cigarro, só que esse aqui está mais enxuto, Aham. devido ao nosso tempo, Ah, tá ótimo. certo? Mas vocês têm isso aqui no cigarro também. No caso, isso aí você fez mais um resumo, né? E isso, É porque o que a gente exatamente. tem aqui já é outro, é um azulzinho. É o mesmo texto. Uhum. Só que esse daí de vocês, ele tem um pouco mais de texto, Ah, tá tá bom? bom. Tá ótimo. Certo. Bom, aqui a gente vai ter a visão inicial de dois autores, o Dan e o Cohen. Essas teorias vocês vão encontrar no texto Por uma Sociologia do Turismo que vocês têm disponível lá no Cigarro, certo? Essa primeira afirmação, eu vou começar com ela, né, quando a gente vai pegar diferentes teorias, e ter ela em mente sempre que a gente analisar o que eles dizem. O Dan e o Cohen concordam, né, que é importante deixar claro que não existe uma teoria exclusiva do turismo, pois existe compreende muito. Então, como a gente está falando de análise sociológica, a gente sabe que cada autor, cada teórico, cada estudioso vai ter uma perspectiva muito própria, muito da sua realidade, né, baseando-se naquilo que analisa, e cada um analisa a sua maneira. Então, a gente não pode dizer que há uma teoria única, ou mesmo a teoria correta, a teoria que não é correta. Tá? A gente tem um conjunto de teorias que nos ajudam a fazer essa análise, e isso é que é importante, e mais interessante, né, do que a gente ter apenas de ter uma visão apenas, certo? Então, eles fazem esse alerta, né, não há essa teoria exclusiva, né, e realmente, quando a gente pega para se debruçar nesse estudo, não há. A sua primeira categorização, né, que é essa divisão de elementos, né, para se analisar, e ele diz que a sociologia do turismo é uma especialidade interessada no estudo das motivações turísticas. Veja bem, a sua análise vai girar em torno dessas motivações turísticas. O que motiva o turista, né, as pessoas que tendem a se tornar turistas, a buscar determinados destinos, ou mesmo o que leva o setor turístico a desempenhar um determinado planejamento. Então, essas motivações turísticas são o centro, né, da análise do Cohen. Além dessas motivações, né, os papéis, relacionamentos e instituições e de seus impactos nos turistas e nas sociedades que os recebem. Então, veja bem, aqui ele traz uma outra análise que talvez a gente deixe passar despercebida. Lá no início eu falei que a atividade turística ela gera um impacto ou mesmo uma transformação
em contextos sociais, né, que recebem essa atividade. Mas a gente também tem que parar para refletir, como o Correia aponta, que o turista também ele sofre uma determinada transformação, né, no seu jeito de, talvez, de agir, ou mesmo de pensar, de se comportar. Então, ele acredita que há essa transformação não só no ambiente social que recebe o turista, mas no próprio turista, certo, Kikos? Para fazer essa análise sociológica a respeito da atividade turística. A primeira delas é o próprio turista, né? Que é justamente para quem é destinada essa atividade. Então, veja bem, o Correia começa uma análise de um ponto de vista particular, que é do turista, né? É uma pessoa, um indivíduo, né? Ou indivíduos, mas sempre vai ser um ponto de vista particular daquela pessoa. Então, ele tem essa preocupação inicial em analisar quais as motivações que levam o turista, né, a desempenhar determinados papéis em meio à atividade turística, certo? O ponto de análise é a relação entre os turistas e a comunidade local. Então, veja que aqui ele já está expandindo essa sua análise, né, esse horizonte de análise. Ele partiu de um ponto mais particular, que é o turista, e aí ele já vai se debruçar em ver como esse turista se relaciona com aquele local para onde ele está indo, se dirigindo em meio a essa atividade turística, né? Que aí, nesse momento, o que é analisado? Né? É o contato e as impressões do turista sobre o espaço geográfico e cultural. É importante a gente sempre ter em mente também que a comunidade que recebe turistas é um espaço geográfico, como vocês já devem ter visto na interdisciplina, e também um espaço que tem a sua cultura própria, né? Que tem ali as suas particularidades culturais. Então, como o turista vai se relacionar com esse espaço geográfico, que também é cultural. O terceiro ponto de análise para o COEM é a estrutura e funcionamento do sistema turístico, né? O que é que está por trás dessa estrutura, dessa infraestrutura, na verdade, né? Que gerencia essa atividade. E aí a gente vai ter relações de trabalho, de planejamento, questões ambientais, e aqui, no caso da nossa disciplina, questões sociais. E, por fim, ele analisa as consequências do turismo, né? O que essa atividade causou, gerou, né, de consequência, de transformação naquele contexto social e também para o próprio turista. Então, é interessante porque o autor, né, ele começa, como eu falei para vocês, num ponto de vista mais particular, mais restrito, né, que é o turista, e ele vai até um ponto mais amplo, né, ele vai do turista até as consequências, né, que essa atividade ela pode causar, tanto para o turista como para a comunidade receptora dessa atividade turística, ok? Tá tranquilo até aqui? Pois bem, vamos lá. Seguindo essa análise teórica, né, um outro autor que é muito citado no texto, né, que a gente percebe a realidade da teoria dele nessa discussão sociológica, é o Knibel. E ele vai dizer que a sociologia do turismo pode ser entendida como a ciência que estuda o comportamento social do homem, que transforma durante as férias seu papel social, deixando para trás os diferentes papéis que desempenha, profissional, econômico, social, e assumindo o papel de turista.
essa visão, ela é muito interessante, porque o Knievel, ele se interessa em analisar o turista, né? A pessoa pela qual a atividade turística existe, né? Para quem é destinada essa atividade. Então, aqui ele vai buscar fazer essa análise de que há essa do dia a dia, né, nas suas atividades de trabalho diárias. Ele tem um comportamento, né, para o que quando essa pessoa ela ganha um status de turista, ela passa a ter um comportamento diferente. É como se ele deixasse de lado um comportamento que ele tem cotidianamente e ele assumisse, entre aspas, né, uma outra identidade a partir do momento que ele está ali em meio à atividade turística, ele assume o papel de turista. Por isso que o autor usa justamente essa expressão, papel de turista, é como se fosse uma outra personalidade, né? E ele ainda acrescenta, né, que o ponto inicial para o estudo do fenômeno turístico é o turista, né, já ficou bem claro, e que há 4 critérios que o definem como tal. Isso aqui é bem interessante porque a gente consegue visualizar até mesmo quando a gente é um turista, né? Então, o primeiro é a necessidade de mobilidade, que tem sua expressão na mobilidade regional limitada no tempo, ou seja, a pessoa que busca atividade turística, né, que busca esse serviço, né, nos seus momentos de lazer, ele acredita que essa pessoa tem uma necessidade de sair daquele contexto, né, de onde diariamente está, principalmente do trabalho, para buscar novas experiências. Isso faz com que a pessoa, com que o turista, ele tenha essa sensação de que ele não está mais limitado regionalmente, né, e nem naquele tempo, né, naquela carga horária, sendo mais claro, né. Então, essa necessidade de mobilidade é algo que motiva, né, o turista a estar buscando essas atividades. Outro critério, né, que define o turista segundo o Knievel. A existência ou inexistência de inter-relações de turistas e habitantes do lugar. Isso aqui é interessante porque a gente pode fazer uma reflexão, né? A existência de inter-relações entre o turista e as pessoas que habitam aquela comunidade receptora já nos faz entender que possivelmente as transformações naquele contexto social e no próprio turista serão maiores, né? Porque há essa interação, há uma vamos supor, né? Vamos ser ousados em dizer que há trocas de conhecimento, por exemplo, né? Mesmo que conhecimentos mínimos. E se não há essa inter-relação, se há essa inexistência, a gente pode fazer uma reflexão crítica de por que esse turista escolheu esse destino e por que não há essa inter-relação? Ele trata aquele local como um produto a ser consumido, né? Então, é, o autor coloca esse critério, ter essa atitude crítica, né? Primeiro a satisfação consumidora, que a gente pode fazer já uma ligação com o que eu acabei de falar, né? De necessidades de luxo com meios obtidos no lugar de origem, ou seja, muitas vezes o turista busca um determinado destino porque naquele local ele vai adquirir, né, pode ser produtos físicos ou não, para demonstrar, para satisfazer esse desejo, na verdade, né, de consumismo. Então, acaba que a atividade turística ela se torna uma mera forma de satisfação dessa necessidade consumidora. E, por fim, a necessidade de conforto e segurança física. Isso aqui já está muito relacionado ao lazer que a gente discutiu lá na unidade 2, que eu acredito que todo mundo que busca, né, viajar, que busca fazer turismo, né,
que está nessa atividade turística, né, busca isso daqui, né? No mínimo, conforto e, claro, segurança, certo? Então, a gente vê que lá no pensamento do Cohen, ele faz uma análise mais ampla, né? Ele vai do turista às consequências sociais daquele contexto. Que o Knibel, ele já tem uma visão mais voltada ao próprio turista, né? Como ele se comporta, qual o papel que ele assume, né? E qual o papel que ele deixa para trás quando ele se torna um turista, ok? Essa outra análise, que é a do John Ury, ela parece um pouco com a do Knibel, no sentido de dar ênfase à pessoa do turista, certo? Só que ele tem uma visão que eu acredito também que é mais ampla, né? Enquanto a do Knibel, ela é mais restrita, o John Ury, ele vai ampliar um pouco mais, mas ele também dá uma importância muito grande à visão do turista, por isso que a gente disse que ele dá essa ênfase, né, essa importância ao olhar do turista, certo? Então, ele cria como categoria-chave de análise essa atividade, né, do olhar do turista. E ele enumera em 4 aspectos centrais a constituição desse olhar. Então, ele dá importância como o turista concebe, percebe aquele momento, aquela viagem, por exemplo, certo? Ou aquela experiência turística. Então, ele coloca aí essas 4 categorias. A primeira é a ruptura com o cotidiano, que parece um pouco com o que Knibel também falou, né? Mas o John Ury, ele faz uma análise mais sociológica, porque ele diz que essa expectativa, né, esse desejo também de romper com aquele cotidiano, tem muito a ver com a influência do ambiente urbano, né, que é cada vez mais hostil, cada vez mais cansativo, cada vez mais acelerado. Isso gera na pessoa essa expectativa de, a partir do momento que ela tem aquele tempo livre dedicado ao lazer, que ela pode assumir o papel de turista, ela tem essa expectativa de romper com aquilo, né, com aquele cotidiano que geralmente é exaustivo. A segunda categoria é como vivenciar a experiência turística. E é interessante porque ele aponta que o turista, ele, para vivenciar essa experiência, ele pode ter 2 olhares diferentes, que ele denomina de olhar romântico, né, e olhar coletivo. O olhar romântico, ele prioriza a observação de paisagens, de preferência aqueles de importância simbólica, sem a presença de grandes grupos. Então, é algo mais intimista, podemos dizer assim. Então, é um olhar mais subjetivo, mais individual. Por isso que ele dá esse conceito de romântico, né? Enquanto que o olhar coletivo pressupõe apreciar determinado lugar na presença de outras pessoas, que sejam geralmente do mesmo grupo social. O texto até sugere, né, como exemplo desse olhar coletivo, um evento que é o carnaval, né, que não tem como a gente pensar em carnaval sem pensar numa aglomeração, né, num grande contingente de pessoas, né, e que é justamente, se não tem isso, a gente não pode nem caracterizar muitas vezes como sendo o carnaval, impossível dissociar, de separar uma coisa da outra. A terceira categoria é a busca por status. Aqui a gente vê uma análise muito sociológica nessa categoria. Ele diz o seguinte: nessa categoria, a disputa por capital simbólico, certo? Ou seja, reconhecimento em relação às classes dominantes. É quando o turista, ele busca, através daquele momento, daquela experiência turística, demonstrar que ele tem um status, mesmo que ele não tenha, né, realmente no seu dia a dia, mas naquele momento se aproxima de um status de uma classe dominante, né, que geralmente uma classe dominante tem acesso e as outras não. Então, essa necessidade,
de buscar um status que geralmente não tem, certo? E se tem, de demonstrar que tem, né? E a quarta categoria seria a manipulação do olhar turista, que isso aqui está muito voltado à publicidade, né? Como o turismo, como aquela viagem, aquele pacote, vamos dizer assim, né? É apresentado, aquele destino é apresentado para os turistas, né? E sempre tem, de acordo com o autor, o objetivo de encaminhar o indivíduo para uma realização através daquela viagem, através daquele destino que está sendo ali apresentado para que ele escolha, certo? Então, o John Murray, ele faz essa divisão de 4 categorias para mostrar como pode ser o olhar do turista em meio a essas experiências turísticas, né? E ele acrescenta que é importante a gente salientar, né, destacar, que estes não são os únicos elementos que determinam o olhar do turista, né? Não se restringe a esses 4, mas eles são os principais, especialmente no que concerne à sociedade moderna ocidental, né, que a gente vive. Os mesmos não são independentes, ou seja, eles não, um não anula o outro, mas ao mesmo tempo, né, eles se relacionam, né, eles estão ali numa relação próxima, um pode estar relacionado ao outro, enfim, ou complementar o outro. Eles podem se contradizer ou se complementar, né, e se influenciam. E, por último, é importante considerar que estes elementos estão sujeitos às determinações do contexto histórico em que estão inseridos. Então, isso que o autor coloca é para justamente não dizer que a gente não pode se fechar nessas 4 categorias, mas que elas nos dão uma visão inicial para analisar o olhar do turista. A gente vê que o Knibel, ele tem essa preocupação com o turista, mas que ele não prioriza, como o John Murray, ele não prioriza como o turista se percebe dentro dessa experiência, né? É uma busca por status, né? Ele quer se firmar por algum motivo, então tem essa preocupação desse autor, certo? Bom, aqui tem algumas das referências que a gente utilizou, né, para conceber essa discussão, certo? E tem uma outra análise que não está aí, mas que eu vou trazer para vocês, que é importante, né, que é necessária, que é essencial. Vocês lembram que eu falei para vocês que aquelas teorias sociológicas que a gente viu lá na primeira unidade, elas vão estar sempre presentes nessas discussões, né, na segunda e na terceira unidade. A gente viu que lá na segunda unidade, a presença da análise sociológica do Karl Marx, ela é muito forte, né? Quando o Paul Lafargue, ele vai escrever um manifesto falando sobre o lazer, a gente vê ali puramente o pensamento sociológico de Marx, né? Ele era um socialista, inclusive, o Paul Lafargue. Aqui, em relação à sociologia do turismo, eu trouxe para vocês o análise e vocês vão encontrar isso no texto de vocês também, tá? De 2 autores clássicos que tem lá na primeira unidade, que são o Durkheim e o Weber, certo? O Durkheim, ele tem como centro da sua análise sociológica a ideia de fato social. O fato social seria o quê? Seriam formas de agir e de se comportar socialmente que a gente acaba sendo condicionado a elas, né? Condicionado diretamente, né, ou mais popularmente obrigados, ou condicionados muitas vezes inconscientemente, sem a gente perceber. Então, o Durkheim, ele faz essa análise de como as pessoas se comportam a partir do fato social. Né, o fato social coercitivo, que é esse quando a gente percebe aquela ação e a gente vai agir sabendo o porquê daquilo, e o fato social por exteriorização, que a gente age muitas vezes influenciado
por valores, né, por sistemas como religioso, econômico, mas a gente muitas vezes não percebe. E a gente traz essa ideia aqui para a sociologia do turismo, certo? O autor Reinaldo Dias, né, vocês também têm várias referências a ele nos materiais de vocês, ele vai dizer o seguinte: todas as interações que ocorrem no turismo compõem-se de ações provocadas pelo poder coercitivo de um tempo e de um tipo de fato social particular, que denomina-se turismo. Esse autor, ele é bem ousado, né? Porque para ele, o turismo em si, né, a atividade turística como um todo, não apenas um elemento ou outro, mas o turismo como um todo, é um tipo de fato social. E aí, como é que a gente pode entender isso, né? Vamos lá, vou colocar aqui alguns trechos da fala do autor para a gente entender um pouco melhor, tá? Então, de acordo com essa análise, pode-se identificar o fato social turístico que repreende os indivíduos fazendo assumir papéis relacionados com esse fenômeno em particular. Quando o indivíduo se coloca no papel de turista, por exemplo, costuma se comportar de forma diferente do seu dia a dia, extravasando suas emoções, muitas vezes reprimidas pelo seu ambiente comum. O fato social turístico apresenta, portanto, maneiras de agir, pensar e sentir que são exteriores ao indivíduo e que se lhe impõem, pois são dotadas de um poder coercitivo específico. Então, vamos esclarecer essa ideia do autor. O que ele quis dizer? Então, ele trouxe essa ideia do Durkheim. Para ele, o turismo é um fato social. O que ele quer dizer com isso? Que o que nos faz sermos turistas, né, ou assumirmos esse papel, muitas vezes não condiz com o nosso comportamento cotidiano. É como se a gente, como até diz o Knibel, né, assumisse um outro papel, ou se visse, entre aspas, obrigados a ter uma espécie de comportamento, porque a gente está naquele momento, naquela experiência turística. Por exemplo, né, um exemplo muito, muito claro, muito prático. Quando a gente vê num filme, né, ou mesmo numa animação, e vocês vão ver isso no filme que vocês vão ter lá como a tia. Então, é um estereótipo, né? É uma imagem assim muito muito comum quando a gente fala de turista e vem isso à cabeça. Então, o Reinaldo Dias, nesse texto, ele vai dizer que quando a gente é um turista, a gente, de certa forma, se vê meio que obrigado a assumir um comportamento que não é o nosso, porque é como se aquele momento, aquela experiência exigisse, forma se vê condicionado a isso, né? A gente talvez às vezes mude a forma de se comportar, como eu falei agora, a própria vestimenta vai mudar, né? A gente tem a gente não faz. Então, é isso que o autor quer dizer quando ele fala que o turismo é um fato social, que ele nos leva, né, a agir de determinadas formas, que não são as formas que a gente age no dia a dia, porque aquele contexto tem, de certa forma, essas características, essas exigências, certo? Me fiz entender. Ou não, ficou meio escuro a ideia. Conseguiram fazer essa associação entre o fato social do Durkheim e o que diz o autor? Vocês vão deixando os questionamentos, a gente esclarece, tá? Bom, e a outra teoria que a gente vai
importar da sociologia para do Max Weber, né? O Weber, ele analisa a sociedade a partir da ação social. Então, para ele, são as ações sociais, né, as ações dos indivíduos em sociedade que lhe dá, como é que eu diria, material, também entre aspas, né, para fazer essa análise. E ele divide essas ações em 4 tipos principais, né, que são ação social racional com relação a fins, é uma. Ação social racional com relação a valores, ação social afetiva e ação social tradicional. São 4 tipos, né? Isso vocês já viram lá na primeira unidade. Aí vamos trazer esses tipos de ação social para o turismo. Como é que a gente faz essa utilização dessa teoria no turismo? O autor, ele vai dizer que nós podemos analisar essas ações quando o turista vai escolher o destino, né, para a sua viagem, para as suas viagens. Então, nessa escolha, a gente pode fazer essa relação com esses 4 tipos de ação, certo? No caso da ação racional com relação a fins, o autor diz que o turista poderá escolher o destino da viagem levando em conta as acomodações, o preço e as facilidades de acesso. Então, ele está escolhendo aquele destino com um planejamento muito grande por trás disso, né? Ele está analisando o preço, as acomodações, o que é bom, o que não é, o que é vantajoso, o que também não é, certo? Então, ele está buscando uma finalidade para isso. Por isso que a gente fala que é com relação a fins, né? É uma coisa assim, bem pensada, bem planejada. Para isso, a gente faz essa análise, tá? A segunda ação seria a ação racional com relação a valores. Como é que um turista escolheria o seu destino movido por uma ação desse tipo, né? Então, geralmente, para ele escolher, ele considera os valores do grupo social ao qual ele pertence, como, por exemplo, a importância em viajar para a Europa como forma de demonstrar o status da família. Então, é um valor, tá? E a gente não está fazendo aqui um julgamento se é bom, se é ruim, mas é um valor daquele grupo social específico. Demonstrar que pode viajar para a Europa, demonstrar o seu status social. Então, a viagem ela é escolhida, o destino é escolhido tendo como base esse valor, essa ideia desse grupo social, certo? Ou, por exemplo, uma viagem que tem uma motivação religiosa, né? A gente, por exemplo, a gente que é nordestino, piauiense, né? A gente vê que isso é muito frequente, por exemplo, aqui, né? A gente tem aí o Canidé como um grande, né, destino turístico que tem essa motivação religiosa. Então, as pessoas vão escolher com base nesses valores específicos, certo? Como eu falei, não vamos dizer se é um valor, julgar se é um valor bom ou ruim, certo, errado, mas tem essa dimensão do valor, com base no valor, certo? A terceira ação é a ação afetiva. Como é que o turista escolheria um destino com base numa ação afetiva, né? Geralmente, ela é motivada por emoções e sentimentos, então a gente já pode fazer uma relação, né? Afetivo, sentimento, emoção, afeto. Por exemplo, viajar para onde os pais nasceram, né? Escolher um destino com essa motivação. Tem um motivo afetivo por trás disso, né? Sentimental. Ou, por exemplo, se é uma pessoa, você é uma pessoa que gosta prefere lugares quentes a lugares frios. Você vai escolher um destino que tem um clima mais quente, porque isso lhe faz bem, lhe agrada. Então, também tem essa dimensão afetiva. E, por fim, a ação tradicional, que seria o que, por exemplo? Quando você escolhe um destino baseando-se em costumes, como, por exemplo, viajar para o litoral em todas as férias, né? Então, sempre que chegar as férias, é tradição daquela família, por exemplo, viajar para o litoral.
Então, tem essa motivação por trás. Então, é um destino escolhido a partir de uma ação tradicional. Deu para compreender essa ligação da teoria do Weber com as escolhas dos destinos de viagem? Ficou claro? Certo. Bom, gente, tem uma coisa importante, interessante, que eu não sei se vocês perceberam, né? Vocês estudaram um texto para uma atividade, né? Se não me engano, a atividade 3, o texto 5 lições sobre a sociologia do turismo, né? Do José Carlos Pinto da Costa, que é um autor português. Esse texto é um texto de 2001, mas é interessante, né? Muito curioso, inclusive, né? Que o autor fez ele citou no texto dele uma projeção para 2020. E é importante trazer aqui para a gente analisar essa questão com isso que a gente está falando direto de relações sociais, de transformações sociais, tá? O que ele diz no texto? Né? Ele fala: a Organização Mundial do Turismo prognostica a duplicação do turismo por volta do ano 2020, né? Lembrem que eu falei que esse texto é de 2001, tá? Mas não oferece alguma explicação sobre como controlar os impactos nas relações global-local. A necessidade dessa resolução deve ser encarada para o bem da própria indústria turística, do mesmo modo que o deve ser para o bem das culturas de destino e daqueles que recebem os turistas. Então, o que o autor coloca aqui? Ele colocou um dado da Organização Mundial do Turismo, né, na verdade, uma projeção, de que até 2020 a atividade turística ela iria duplicar, né, iria dobrar. Mas eu acredito que jamais passaria pela cabeça de quem fez essa projeção que a gente enfrentaria uma pandemia justamente em 2020, que afetou todos os setores da sociedade global, e o turismo nem se fala, né? A gente sabe que o quão afetado o turismo foi e ainda está sendo por causa da pandemia. Então, o que é que ele coloca aqui como algo preocupante? Se a atividade turística duplicaria até 2020, não haveria uma projeção dos impactos que esse aumento dessa atividade teria nos contextos sociais, né, nas comunidades receptoras dessa atividade. Porque, como a gente já vem falando, o turismo gera transformação social, mas até que ponto essa transformação aqui, nessa análise do autor, ela vai ser positiva, se ela cresceria tanto, né? A gente sabe que talvez não como esperado por causa da pandemia, mas não há essa projeção desses impactos, dessas consequências, certo? Que é algo que a gente tem que ter como também um ponto de análise. Se o turismo, se a atividade turística gera transformação social, gera impacto social, até que ponto isso é positivo, né? Principalmente quando isso tem relação com as culturas que estão na comunidade receptora dessa atividade, certo? Ok. E para finalizar essa discussão mais teórica, né, a gente pode concluir dizendo que o objeto de estudo da sociologia do turismo são as relações sociais, como já falei várias vezes, né, que se articulam em torno das interações fundamentais, que são as que ocorrem entre os turistas e a comunidade receptora. Então, a gente pode dizer que aqui na sociologia do turismo, a gente tem aqui no centro, né, as relações sociais, e que a gente vai tendo várias ramificações disso, né? As relações, elas vão gerar o quê? Elas vão gerar um impacto, elas vão gerar uma possível transformação que vai atingir, tá? E quando eu falo atingir, não é necessariamente algo negativo, né? Em diversas dimensões, a comunidade receptora, né? Econômica, nem se fala, né? Cultural,
tradicional, que tem também uma relação muito íntima com a cultura. A estrutura do lugar também é afetada, né? A gente sabe, é afetada, e na maioria das vezes a gente espera que seja num bom sentido, certo? Então, a gente ter em mente que na sociologia do turismo, né, que a gente está, como a gente está pegando esse ramo da sociologia geral, a gente tem como centro dessa discussão científica, né, as relações sociais. Sempre, sempre. Todos os autores que a gente citou aqui, a gente viu que eles têm visões diferentes, né, algumas parecidas, mas têm as suas diferenças. Todos eles vão desembocar nessa ideia, nesse elemento das relações sociais. Ok? Pois bem, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem abrir o áudio e falar, ou deixem no chat, né? Se os tutores tiverem alguma consideração ou pergunta ou comentário de alguém também, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Pergunta? Certo, bom. Eu vi que tem algumas perguntas aí sobre atividades, né? Se vocês tiverem também, vão deixando que é o momento para... Certo? Atividade 4 é justamente a atividade que vai abordar mais diretamente com os indivíduos daquele lugar, qual a sua influência, né? Se ele influencia, se ele é influenciado, e o papel que ele assume naquele contexto, né? Vocês têm um filme como base, certo? É um filme muito, muito legal de assistir, filme de humor, mas que tem por trás esse pano de fundo da atividade turística. E aí vocês vão buscar, né? Vocês têm lá as orientações na atividade, mas vocês vão buscar principalmente, a partir do que vocês percebem lá no filme, diz tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Qual o papel que aqueles turistas assumem naquele contexto? Como eles se comportam? Como eles se relacionam? Eles exercem influência? Eles são influenciados? Certo? Para a gente ter essa visão mais dessas teorias que a gente colocou aqui, né? Apesar de ser uma ficção, mas a gente pode também relacionar com a realidade, né? Não é o resumo do filme, tá? Não é o resumo. Vocês vão falar tudo isso que eu acabei de colocar para vocês aqui, certo? Em forma de texto, mas vocês não vão resumir a história do filme, não é isso. Tá bom? Professor, só uma dúvidazinha aqui no caso de Ao conteúdo. Do conteúdo. Sim. Nesse caso aqui das teorias. No caso, Dan e Correia estavam preocupados, a questão do foco deles é nas relações entre o turista e a comunidade, é isso? Na verdade, como eu disse para vocês, todos os teóricos acabam se direcionando para isso. A de relação social estão em todas as teorias. Uhum. Porque essa questão também de o foco está no olhar do turista. Só que, né? A gente vai perceber que tem teórico que ele tem essa preocupação mais direta com o olhar do turista, como ele percebe e como ele é percebido nessa experiência turística. Os outros autores, principalmente o Cohen, né? Por isso que eu disse para vocês que essa
metodologia que ele utilizou, essa dinâmica, ela é muito interessante, porque, como eu disse, ele parte de um ponto particular para um ponto geral. É como se ele fizesse uma análise, vai ampliando essa discussão até chegar lá no quarto tópico de análise dele, que são as consequências da atividade turística, que não tem como a gente desligar essa ideia da ideia de relação social, entendeu? Ah, sim, entendi. É porque eu pensei que fosse assim, que cada uma das teorias apontasse para um aspecto diferente, né? Um se importava mais com o olhar do turista, outro se importava mais com a comunidade turista, e outro na questão do, estava vendo aqui, do que nível, né? Questão A gente vai até ter do comportamento social do homem. A gente pode ter essa percepção, às vezes, porque, como eu disse para vocês, o John Urey, ele praticamente não criou, mas ele utilizou muito essa expressão, o olhar do turista, entendeu? Então, aí a gente percebe, é como se ele se fechasse nesse olhar, mas a gente também não pode afirmar que é isso, porque vai ser sempre isso, gente. Todos os teóricos vão se voltar para relações sociais, porque esse é o centro de todas essas análises que a gente viu aqui, certo? Mas claro que cada teórico vai ter uma percepção diferente, né? O Cohen vai ter uma visão mais ampla, o Knibel vai ter aqueles aspectos, né, que ele coloca, principalmente aquelas categorias, né, a busca por status e tal. E o John Urey, ele vai ter No caso, é as motivações, né? O que motiva o Isso, as turista, né? motivações. Sim, o Knibel, ele tem essa dimensão mais voltada às motivações. Mas se você for parar para analisar, essas motivações, essas características que o Knibel coloca, elas têm uma relação muito próxima com a teoria do John Urey, né? Mas, claro, que cada teórico tem ali um elemento mais influente quando ele vai analisar. Então, a gente pode dizer, o Cohen é uma análise mais ampla, o Knibel ele tem como centro da análise o comportamento e as motivações, né, que levam o turista a escolher, né, como ele se comporta, o papel que ele assume naquele contexto, e o John Urey tem essa visão mais voltada para o olhar do turista. Mas elas têm uma inter-relação, elas não se excluem, né? Professor, no caso uma duvidazinha também nas disciplinas passadas, no caso da unidade 2 e unidade 1, Karl Marx, Weber e Durkheim. Que no caso da divisão do trabalho, né, que eles falam, da sociedade, no modo, na questão econômica, a divisão do trabalho, tudo isso. Você tem alguma pergunta específica sobre a divisão do trabalho? É sobre esses apontamentos deles, de Karl Marx, de Weber e de Durkheim. Certo. Eles têm visões diferentes, né? Logicamente, porque são pessoas que diferentes, fazem análises diferentes. O Karl Marx, né? E isso, quando você utiliza o Karl Marx para analisar em diversas ciências, né? Porque ele sempre está em alguma das ciências sociais aplicadas ou humanas, né? Economia, antropologia, a própria sociologia, né? Ou em não ciências como a filosofia. A gente sempre vai ter essa discussão muito voltada para a sensibilidade em relação às classes operárias, né? Essa busca da tão sonhada igualdade, né? Vamos pegar a análise lá do Paul Lafargue para a gente trazer para o ambiente do turismo, né? O Paul Lafargue, ele fala do lazer. Então, é como se fosse uma forma de compensação ou mesmo de, entre aspas, justiça para aqueles trabalhadores que estavam ali num contexto
muito desgastante que eles tivessem esse direito ao lazer, né? Como se fosse uma forma até mesmo de assegurar a dignidade dessas pessoas. E o Lafargue, ele é influenciado pelo Marx, né? Ele é um socialista. Então, sempre vai ter essa dimensão da luta de classes, né? Do Marx questionar, criticar a burguesia, né? O capitalismo, e tentar pensar em formas de beneficiar o proletariado, né? Que é aquela classe trabalhadora. Sempre vai ter essa discussão, certo? O Durkheim, ele vai ter uma visão diferente do Marx, logicamente, né? Ele fala que nessa divisão do trabalho, ou não necessariamente do trabalho, mas das relações sociais, há o que ele chama de solidariedade, né? Que é como se fosse uma ajuda mútua entre os indivíduos, mas que eles não necessariamente têm essa intenção de se ajudar. Ele vai dividir em solidariedade. No caso, a coletividade, né? Isso. Acho que poderia, no caso, seria uma obrigação, isso? Não diria uma obrigação, mas acontece porque a sociedade condiciona para que isso aconteça, né? Porque senão muita coisa iria desandar na sociedade, né? Tem a solidariedade mecânica, que o Durkheim coloca, e tem a solidariedade orgânica, né? A solidariedade mecânica são aquelas relações de ajuda mútua em que as pessoas têm essa percepção, né, de que elas se ajudam e que elas precisam se ajudar para que as coisas andem em sociedade. A gente pode trazer isso para o trabalho, atividade de trabalho. E a solidariedade orgânica tem essa dimensão de orgânica, né, que é uma coisa ali, digamos assim, entre aspas, né, misturada, né? É quando esses indivíduos eles não têm essa percepção, mas acontece, né, essa ajuda mútua no cotidiano, que também ajuda com que a sociedade se encaminhe, né, se desenvolva, certo? Mais alguma pergunta? Fique à vontade. Então, só isso mesmo, professor, que estava um pouco em dúvida sobre a unidade 2. Ok. Mais alguém, gente? Aproveitem. A gente está, como eu falei, a gente está na reta final da nossa disciplina, né? A gente já vai ter a nossa avaliação. Então, se tiver alguma pergunta, porque tem muitas mensagens no chat, eu não consegui acompanhar. Se tiver alguma pergunta aí perdida no meio das mensagens, me digam, tá? Certo. Alguma consideração das tutas que eu estou vendo aqui que a Adriana está presente, né? Estou vendo a Adriana apenas, não estou vendo as demais. Tá alguma coisa, fique à vontade também. Você tem Faça mais sua propriedade consideração que eu. aí, Drica. Fique à vontade, Adriana. Compartilhei um pouco do seu conhecimento. Certo. Bom, pessoal, só para aproveitar o momento, né? Alguém perguntou sobre a avaliação. Então, como já também havia informado para vocês, a gente vai fazer a avaliação no dia 28, agora de agosto, certo? Como a gente não tem, né, o encontro presencial, onde geralmente acontecem essas avaliações, vai ser via plataforma, né, via SIGA, um questionário online, e aí vocês vão ter um tempo específico para respondê-lo, tá? 28 de agosto, viu? Já tinha comunicado na live anterior, eu comuniquei a vocês. Professor, você vai fazer algum, tipo assim, algum resumo, alguns tópicos, o que vai... Eu vou dar aqui mais ou algumas menos, orientações, tá? vai poderá cair na prova. Vou dar aqui umas dicas valiosas. Alguns textos-chave para a gente estudar, alguns slides. Então,
Só para a gente entender o funcionamento da prova, tá? Vai ser um questionário online, no dia 28, e aí vocês vão ter um tempo ao longo do dia para responder, tá? Um tempo razoável, né? Vocês vão ter de 8 da manhã às 8 da noite, esse questionário vai ficar disponível a vocês dentro desse período, justamente para atender, né, todos vocês, né? Eu sei que tem gente que tem ocupação ou manhã, ou tarde, ou noite, então escolhe um desses períodos do dia para responder o questionário, tá? O questionário, 10 questões objetivas, e vocês estarão lá com ele à disposição dentro desse período. Não esqueçam disso, tá? O que vocês vão precisar estudar, né? Basicamente, o conteúdo das 3 unidades, mas o que eu indico a vocês? Vocês têm, cada unidade tem os seus textos próprios, certo? Mas eu sintetizei esse material nos slides, então deem uma olhada nos slides, mas leiam os textos também, que é importante, certo? Mas tem um texto que vocês precisam ler, que é importantíssimo, que é justamente o texto de onde a gente retirou essas teorias de hoje, né? O texto Por uma Sociologia do Turismo, vocês têm lá na 3ª unidade esse texto disponível, estudem esse texto, tá? E o demais é o que foi colocado nas 3 unidades, certo? Então, mas deem atenção a esse texto aqui, que eu falei para vocês. A Adriana pediu para eu falar sobre as tentativas, né, Adriana? Isso. Geralmente a gente coloca 2 tentativas. Você tem direito a, vamos supor, você está respondendo o questionário e a sua internet caiu, então você tem mais uma tentativa. E, como ela colocou aí, você precisa encerrar, quando você terminar de responder as 10 questões, você encerra o questionário, certo? Mas, assim, nesse dia, né, como a gente já teve uma experiência com a turma anterior, a gente fica à disposição para qualquer eventualidade, né? Tanto o tutor de vocês quanto eu, se caso precisar, a gente está à disposição para auxiliar em qualquer questão, em qualquer problema, na verdade. Certo? Professor, Pois não. quando eu enviei a atividade 3, não apareceu aquela numeração. E quando eu abro a plataforma, não fica como se eu estivesse enviado, entendeu? Aí eu gostaria de saber como proceder. Pois é, aí você reporta ao seu tutor, porque aí tem que abrir um chamado, se for um problema técnico, realmente não tem gerência sobre essa questão. Você já informou o seu tutor? Já informei, mas não tive retorno ainda. Ela ficou Certo. de falar com você. Você baixa o documento, é isso? Você consegue baixar o documento da atividade 3? Não, eu não baixei. Eu já respondi direto, né? No documento que você enviou, eu já respondi lá e já enviei. Aí, quando eu enviei, aí quando a gente envia, não aparece aquele númerozinho, e também quando a gente vai tentar enviar novamente, não aparece aquele nome lá. Você já enviou você já fez o seu envio. Não poderá enviar novamente. Aí não aparece aquilo, entendeu? Bom, vamos lá. A atividade 3 é um questionário, certo? Objetivo. Então, você precisa baixar o documento, responder o questionário e enviar o documento com as suas respostas. Sim, esse processo aí já foi feito tudo, entendeu? Já baixei, já enviei, já foi enviado. O problema foi que não apareceu esse número que aparece em todas as outras atividades que foram enviadas, e também quando eu abro as outras atividades para comparar, aí aparece que eu já enviei a minha resposta, e na sua, mesmo eu tendo enviado, não aparece. Qual é o Entendeu? seu polo? Paulo, O seu, tá ruim a internet. qual é o seu polo? Pedro II. Certo. Então, eu vou entrar em contato com o seu tutor, tá? Para a gente
Tentar ver o que está acontecendo. A gente teve alguns problemas aí técnicos ultimamente, né? Mas acredito que dá Isso. para resolver, tá? Vamos tentar identificar Tá, primeiro qual é o problema. certo. Pois Mais tá bom, alguma obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Não? Pois bem. Bom, como vocês aparentemente não têm mais dúvidas, né? Agradecer a participação de vocês, agradecer a presença e a participação, na verdade, né? Também dos tutores que se fizeram presentes hoje, certo? Como eu disse para vocês, essa é a nossa última live da disciplina, né? Encerrando a terceira unidade, que é a última unidade dessa disciplina. E em breve a gente vai encerrar com a avaliação, ok? Então, espero que tenha contribuído, espero que tenha esclarecido, né, as dúvidas que vocês tinham, né? Dizer que a gente vai se encontrar no segundo período, né? Eu vou ter uma outra disciplina com vocês, né? Disciplina de cultura popular. E é isso, gente. Agradecer e agora bons estudos para a prova. E acredito que vocês vão se sair muito bem. Até porque eu dei aqui umas dicas que, como eu disse, são bem valiosas, né? Mas realmente não deixem de estudar esse texto que eu citei, por uma sociologia do turismo. Estudem esse texto. Mas não desconsiderem os conteúdos das 3 unidades, tá bom? Então é isso, gente. Então, boa noite para vocês. Boa prova, dia 28, certo? E qualquer coisa está à disposição de vocês, tá bom? Boa noite. Tchau.